Bom dia. Como vocês passaram a noite? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a mais famosa de todas as vitaminas, a vitamina B12. Complementar, suplementar ou medicar. Primeiro a gente tem que definir esses três termos. Para nós começarmos então a palestra, vamos dobrar os nossos joelhos e falarmos com o nosso Deus. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, somos imensamente gratos a Ti por Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor paternal para conosco. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas orientações que o Senhor nos tem dado, para que tenhamos saúde plena. Ajuda-nos, ó Pai, a viver em harmonia com esses princípios revelados tão bondosamente de Sua santa palavra. Abençoe agora essa palestra, que o Seu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações para compreendermos o Teu propósito para conosco. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos falar sobre a B12. Eu falei complementar, suplementar ou medicar, porque esses três termos têm uma diferença. O complemento, como o próprio nome diz, é para complementar algo que está pela metade, né? Então, é quando usamos qualquer medicamento ou suplemento ou vitamina, seja lá o que for, para atingir a necessidade do nutriente frente a uma dieta insuficiente. Por exemplo, se a necessidade de cálcio é de 1.000 e a pessoa ingere 800, quanto eu vou ter que suplementar? Complementar, né? Vamos corrigir agora. 200, não é verdade? Então, isso é um complemento. O que é, então, suplemento? O suplemento é quando nós damos a mais do que a pessoa necessita. Vamos supor, ela não está necessitando de vitamina B12. E se você dá uma sobrecarga de B12, isso é suplemento. E medicamento é quando a pessoa tem deficiência total e tem a finalidade terapêutica. Agora já é medicar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a vitamina B12 é ingerida para somar a alimentação, quando a pessoa não ingere fontes dessa vitamina, isso é uma complementação. Se é utilizada a despeito dos níveis no sangue, isso é uma suplementação. Mas quando há deficiência absoluta, aí há necessidade de usar doses elevadas. Então, nós estamos fazendo uma medicação. Agora, um aluno acabou de conversar comigo, dizendo que quando ele não era vegetariano, ele usava mega doses de vitamina B12 quando ele fazia musculação. Então, ele usava 10.000 microgramas por semana. Então, isso era o quê? Uma suplementação. Ele não estava necessitando. Ele estava dando além do que ele precisava, né? Então, essa é a diferença. Isso que a gente vai ver. A coerência, quando usar, quando não usar. E como a gente sabe, a vitamina B12 ela faz parte de um complexo chamado complexo B. E tem várias, todas numeradas por letras e números, né? Com letras e números. Então, a B1 é a tiamina, a B2 é a riboflavina, a B3 é a niacina, B4 a adenina, B5 ácido pantotênico, B6 piridoxina e por aí vai. A B9, que a gente falou ontem, que é o ácido fólico. A B12 se chama cobalamina. Tem a B15, que a gente usa muito aqui no Evisa, e a B17 em caso de câncer, porque elas são altamente indutoras de morte da célula cancerígena. Interessante, né? A B17, chamada amigdalina, ou laertril, ela tem essa finalidade de matar a célula cancerígena, assim como a B15. E a B17 está contida dentro das amêndoas do damasco, principalmente. É uma fruta que não tem aqui no Rio, né? Mas a gente consegue de alguns locais
e ela está dentro da amêndoa de certas frutas, mas principalmente do damasco. Mas o nosso assunto hoje não é a B17, é a B12. Então, vamos ver quem é a vitamina B12. Então, ela é chamada de cobalamina, é uma vitamina hidrossolúvel. O que significa isso? Que ela é solúvel em água. Então, ela assim, não costuma acumular no organismo. As vitaminas hidrossolúveis são mais facilmente eliminadas, como a B, a C. Já as vitaminas lipossolúveis, como a D, a E, a K, elas acumulam mais nos tecidos. E ela foi isolada em 1948, ao mesmo tempo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, 2 pesquisadores. Aqui a estrutura molecular da vitamina B12. Como a gente vai ver amanhã, quando a gente falar da vitamina D, vitamina ela tem esse radical amina. A D não tem. Descobriram-se recentemente que a vitamina D não é uma vitamina, e sim um hormônio, que a gente vai ver amanhã. Vamos relembrar um pouquinho de anatomia. Que órgão é esse aqui? Ah, está escrito, né? Aí não vale. Esôfago, a comida, né? O alimento passa para o estômago. Do estômago ele passa para o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado, quem lembra? Duodeno. Ah, já ouviram falar dele, né? Duodeno. Depois do duodeno vai para o íleo. Jejuno primeiro, né? E depois para o íleo. É no íleo terminal que a vitamina B12 é absorvida. Então, assim, olha. Então, o alimento chega pela boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, jejuno e íleo são intestino delgado. E depois que vem o intestino grosso. Então, a B12 ela é absorvida, gravem isso, é importante. Ela é absorvida aonde? No íleo terminal, no finalzinho do íleo, quase se juntando aqui, ó. Olha aqui o íleo terminal onde fica. Quase se unindo com o seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide reto. Então, a B12, ela precisa ser separada do alimento no estômago, na presença de ácido clorídrico. Vamos pensar, uma pessoa que se alimenta de alimentos de origem animal, que é a fonte principal de B12, carnes principalmente. Então, ela quando bate no estômago, ela precisa que o estômago esteja com uma quantidade boa de ácido clorídrico para ela poder ser separada do alimento. Agora, ela não consegue ser absorvida sozinha. Ela precisa de um carreador, que é um que vai dar a mão para ela, e juntos, esses 2 amiguinhos, né, o carreador, é que vão levar até o íleo terminal. Vamos ver quem é esse carreador. No estômago, então, é produzida uma substância chamada fator intrínseco, que vai atuar como carreador na absorção da vitamina B12, no íleo terminal. Em pH alcalino. Interessante. Para ela se separar do alimento, ela precisa de um pH ácido. Onde? No estômago. Aí ela se separa, aí ela dá a mãozinha para quem? Para o fator intrínseco, que é o amiguinho, eles vão descendo. Quando chega lá no íleo terminal, aí ocorre o quê? A absorção no pH alcalino. Uma pequena parte é absorvida por difusão passiva, sem necessidade desse carreador. Agora, há um limite de vitamina B12 a ser absorvida em cada refeição, olha só, com um intervalo de 5 horas. 1,5 microgramas apenas da B12 é absorvido. Mais que isso, o carreador fica saturado. Então, olha só, é um conjunto. Eu tenho um carreador, o fator intrínseco, que é B12. Então, eu tenho a quantidade certa. Então, o carreador suporta 1,5 microgramas de B12. Então, juntou, aí eles descem. Aí eu pego de novo, né, na outra refeição, 1,5, aí eles descem. Isso aqui é grosseiramente para vocês entenderem o que acontece. Se eu der uma sobrecarga de B12, será que esse carreador vai suportar? Porque já me perguntaram isso. Olha só. Ah, mas às vezes eu tomo uma injeção, ou um comprimido, quer dizer, um comprimido de 5.000 microgramas de vitamina B12. Mas eu preciso de 1,5 em cada refeição. Eu vou eliminar o resto? Gente, cuidado que biologia e matemática são bem diferentes.
Olha só, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um porteiro ali na porta recebendo vocês para um evento. Aí vai entrando um de cada vez. Aí tem uma pessoa que vai receber. Tá? E vai entrando, um de cada vez. Tem uma hora que lotou ali fora. O que vai acontecer? Entra todo mundo e passa por cima do porteiro. É o que acontece com a B12. Quando tem excesso, eles não respeitam o carreador. Ela é absorvida. Então, quando você toma os 5.000, você vai absorver muito mais que 1,5. Então, não vai eliminar o restante, não, tá? Então, pode usar os 5.000, claro, quando houver necessidade. Eu vou mostrar para vocês. Depois de absorvida no sangue, ela é transportada para várias células, tá? E aí vão ocorrer várias reações. A B12 é muito importante para vários setores do nosso organismo. Depois ela passa a ser armazenada no fígado. Cerca de 50% a 90%, em torno de 3 a 5 miligramas. Ó, a quantidade já é muito maior, vai acumulando aonde? No fígado. O vegetariano pode fazer reserva por 4 a 10 anos. Olha que interessante. Por isso que a gente pega, às vezes, pessoas que comeram carne há 20 anos atrás e tem a B12 boa. Por quê? Fizeram reserva e agora que foi diminuindo. Quer dizer, fez reserva por 10 anos. Isso aconteceu comigo. Eu só fui ter queda de B12 8 anos depois que eu virei vegetariana. Aí que apareceu a queda a nível de sangue, sempre foi super alta. Por quê? Porque tinha uma reserva hepática. O excesso dela é que vai ser eliminado, como eu falei, e parte vai ser reaproveitada num ciclo chamado enterohepático. O intestino volta para o fígado e vai acumulando no fígado. Quando há pouca vitamina B12 no sangue, 2 compostos metabólicos são formados. Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes. O ácido metilmalônico, esse nome é mais estranho, né? E a homocisteína, essa já é mais famosa. Por quê? Olha o que foi descoberto. Que a falta de B12 é um fator de risco para doenças cardíacas. Por que vegetarianos estão morrendo de infarto agudo do miocárdio? Ah, mas é vegetariano. Por que morre? E pode morrer? Porque a falta de B12 pode levar à alta da homocisteína. E, na realidade, a homocisteína que é o grande vilão da obstrução das artérias coronárias. Então, não basta parar de comer colesterol. Você tem que ter um nível de B12 bom. Porque, assim, como eu disse, o colesterol, ele se acumula. Ele passa por uma lesão que está no endotélio da artéria e acumula. Mas a homocisteína, ela ajuda a fazer essa lesão do endotélio. E isso vai favorecer a obstrução com as placas de ateroma que vão sendo formadas nas artérias. Quais as funções da B12? A B12 é importantíssima na formação do sangue, na manutenção do sistema nervoso, é primordial. Gente, com a B12 baixa, você não raciocina. Você não tem concentração, você não tem memória, perde inteligência. Olha, a B12 deixa você zerado. Então, e ela também é importante para o funcionamento normal da vitamina B9, que é o ácido fólico. Além de ser necessária para a duplicação do DNA. Olha como ela é importante. DNA, nossa genética, né, do nosso cromossomo. A sua deficiência, então, vai levar a transtornos hematológicos, neurológicos e cardiovasculares. Ela é muito importante. E ela é influenciada pelo metabolismo e absorção do que pela quantidade que ingerimos. Porque, às vezes, você come, e é isso que está acontecendo. A gente tem observado pessoas onívoras. O que são onívoras? Comem carne e outras coisas. O ser humano, quase sempre, né, a gente pode considerar que ele não é carnívoro. Porque carnívoros são os animais, né, como o cachorro, o leão. Mas o homem é onívoro, porque além dele comer animal, ele come o vegetal. Então, a gente tem observado que os onívoros têm tido baixa de B12. Porque o problema não é só a ingestão, é também a absorção. E a absorção, a qualidade da absorção pode estar ruim. Então, 50% dos vegetarianos veganos têm deficiência de B12. Se a gente dosar aqui em quem é vegetariano,
vocês vão ver que tem deficiência de B12, né? Tem essa carência. Mas 40% dos não vegetarianos da América Latina têm também deficiência de B12. Então, eu tenho feito isso, eu doso em todos os pacientes que chegam no consultório, e eu tenho feito esse teste. Pessoas onívoras com carência de B12. Então, nem se fala. É aí que a gente vai ver amanhã. A suplementação para o indivíduo numa consulta individual deve ser feita após avaliação real da necessidade de uso, e não porque a deficiência é comum. O que é isso que eu quero dizer? É vegetariano, eu vou repor em todos? O que vocês acham? Não. Eu faço uma coisa bem simples. Está com sinais de carência ou está com baixo nível no sangue, faço a reposição. Não tem nem o que pensar. Agora, não está, é vegano, mas não tem nenhum sinal, que eu vou mostrar para vocês quais são os sinais e sintomas, e o nível sanguíneo está bom, para quê? Seria uma suplementação e não uma complementação. Então, não precisa fazer reposição de B12 em todos os vegetarianos. Quais as situações que levam à perda, ao maior consumo da vitamina B12? Principalmente de todos os nutrientes, mas principalmente da B12. Perda de sangue, claro, né? E ela vai levar a uma anemia que a gente vai ver daqui a pouco, chamada megaloblástica, a falta da B12. A grávida precisa suplementar. Grávida vegana não tem o que pensar. É igual a fazer complementação de B12. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Grávida, depois teve o bebezinho e começa a amamentar. Então, a lactação, os primeiros 2 anos de vida, isso aqui são situações que levam à baixa dos nutrientes. Quem faz doação de sangue frequente, atividade intelectual intensa, com pensamento, trabalha com a mente, né? Quem trabalha com a mente, às vezes, trabalha muito mais do que quem trabalha fisicamente. Atividade física de longa duração ou intensidade, ou várias doenças, né? Tem várias doenças que podem levar as necessidades de nutrientes a aumentarem. Eu só queria que vocês gravassem esse valor aqui, que é o valor das necessidades diárias de vitamina B12 em microgramas de um adulto. Um adulto precisa, tanto homem como mulher, 2,4 microgramas de vitamina B12 por dia. E vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês gravarem esse valor. 2,4 microgramas por dia. A única forma, então, dessa vitamina ser sintetizada é através das bactérias do trato gastrointestinal dos animais. Isso significa que a vitamina B12, teoricamente, só existe em alimentos de origem animal. Se algum vegetal apresentou a B12, é porque houve uma contaminação com as bactérias do intestino do animal. Porque vegetal não tem. Isso é o que a ciência diz, gente. Porque quando a irmã White fala que todas as propriedades, todas as substâncias, os nutrientes necessários para produzir bom sangue estão nos 4 grupos: grãos, frutas, nozes e verduras. Então, se tem todas, deve ter alguma fruta que tenha B12 e que a ciência não descobriu, né? E outra coisa também, que eu creio, é que com o pecado, as necessidades de B12 aumentaram. Porque quando Adão e Eva moravam lá no Éden, tinha uma vida perfeita, né? Uma vida com tudo que um ar puro, com as plantas, a luz solar, viviam os 8 remédios plenamente, a necessidade era menor. Com o pecado e com as doenças, a necessidade foi aumentando. Provavelmente houve uma modificação genética no nosso corpo para que houvesse esse aumento da necessidade da vitamina B12 e dos demais nutrientes. Então, o que se sabe é que plantas não produzem B12. Se existir B12 em qualquer alimento de origem vegetal, isso ocorreu por contaminação bacteriana. Muitas algas têm vitamina B12. Mas o que os cientistas dizem é que essa quantidade que tem nas algas, nos alimentos mal lavados
isso não seria o suficiente para repor a B12 que o corpo precisa, principalmente em vegano. Porque, por exemplo, você pode pensar assim, eu vou comer uma batata mal lavada, para ver se pega um B12, né, uma verdura mal lavada. Aí você corre risco de pegar infecções, né? Principalmente se for a verdura ou o legume lá de fora, né? Não que você plantou, que vem cheio de agrotóxico. Aí você pega B12 e pega agrotóxico também. Então, se for da tua terra, ainda vai, né? Mas mesmo assim, não é o suficiente para fazer a reposição. Mas olha só, nós não temos bactérias no intestino grosso que produzem B12? Temos sim, olha só. Olha que interessante. Os actinomyces vivem no intestino grosso, só que a absorção da B12 é aonde? No ilho terminal, que é antes ou depois do grosso? Antes. Então não adiantou nada. Então, assim, ele não vai voltar, né? Então, realmente não tem como fazer essa reposição. A ingestão de alimentos contaminados com bactérias, ovos e leite diários fornecem cerca de 0,25 a 0,5 microgramas de B12. Então, é muito pouco a quantidade. Então, dietas fornecendo 0,5, quanto que a gente precisa por dia, adulto? 2,4. Essa dieta fornecendo 0,5 ou menos estão associadas com alta proporção de pessoas com níveis sanguíneos mais baixos dessa vitamina. Olha só, por exemplo, um ovo grande fornece 0,5. A levedura nutricional, aquela americana, 1,5, uma colher de sopa. Agora, olha o fígado de vaca, 100 microgramas. Realmente, o animal é o campeão de fornecimento. Mas a carne do animal, o ovo e o leite fornecem pouco. Vamos ver isso. Olha só. E se eu comer um ovo por semana? Porque eu já vi pessoas que voltaram a comer ovos para poder ter a B12. Mas vamos fazer as contas? Se eu comer um ovo por semana, se um ovo fornece 0,5 microgramas por dia, olha quanto um ovo por semana fornece. 0,07 microgramas. Quantos ovos por dia eu teria que comer para ter 2,4 microgramas? 5? Isso aí. As necessidades diárias de um adulto, então eu teria que comer 5 ovos por dia. Eu vou retroceder na reforma de saúde para conseguir B12? Agora, por outro lado, eu vou ganhar 250 gramas de colesterol por ovo. Então, é melhor suplementar, né? E se eu tomar um copo de leite por semana? Meia xícara, 125 ml de leite, fornecem 0,5 microgramas. A quantidade de leite necessária para conseguirmos uma taxa correta de 2,4 seria de 625 ml por dia. Vale a pena encarar mais de 100 doenças no corpo humano provocadas pelo leite de vaca para conseguir 2,4 microgramas de B12? Se está baixo, gente, toma o comprimido. Olha o equilíbrio, né? É melhor. Aqui, ó. Olha a biodisponibilidade da B12 nas carnes. Olha no ovo. O ovo não tem quase nada de B12. Muito pouco. O consumo ocasional de leite, queijo e ovos não supre as necessidades de cobalamina. A ingestão de B12 por meio de derivados animais teria que ser o quê? Constante e em quantidade adequada. Então, não adianta voltar a comer um ovinho, nem tomar um copinho de leitinho, que não vai resolver. Não vai resolver a deficiência do B12. Então, e a irmã White orienta. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos. Isso quanto possível, fazendo, não obstante, comida saudável e gostosa. O Instituto de Medicina nos Estados Unidos e de Alimentos e Dietética, eles recomendam a suplementação de B12, eles recomendam em todos os indivíduos que comem carne ou não, acima de 50 anos de idade. Eles mandam fazer essa suplementação. Pois 10 a 30% desses indivíduos têm dificuldade de absorção, porque com a idade diminui a quantidade de ácido clorídrico pelo estômago.
As reservas de B12 são passadas para o feto nos últimos 2 meses de gestação. Se a mãe tem baixa quantidade de B12, o bebê vai nascer, consequentemente, com estoque baixo. Isso é muito perigoso. Por quê, gente? Vamos pensar. Qual é a principal ação da vitamina B12, além do sistema hematológico, cardiovascular? Sistema nervoso central. Se a grávida tem baixa de B12, vai passar para o bebê uma baixa de B12, consequentemente. Como vai nascer o cérebro dessa criança? Então, ele pode ter retardo, ele pode ter uma baixa de QI. Então, é muito importante que a gestante faça a reposição de B12. Nem pensar em questionar em gestante vegana. Uma vez aconteceu um episódio muito interessante nos Estados Unidos. Uma família tinha uns hábitos veganos e a mãe engravidou. E o bebezinho nasceu com muita baixa de B12. Só que a mãe não fez reposição de B12 porque ela achava que estava tomando remédio. E o obstetra no pré-natal recomendou que tomasse. E ela achava, a família, né, achava que não deveria repor porque seria remédio. E o bebê nasceu com uma deficiência grave de B12. E durante 8 meses da sua vida, dessa criança, ela teve total falta de desenvolvimento físico, mental. E com 8 meses, a criança entrou em coma e morreu. Por falta de B12. E esses pais foram presos. Por negligência. Porque, na realidade, gente, a B12 ali não era um suplemento. Precisava, porque era gestante vegana. Tá? Então, assim, um detalhe muito interessante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os extremismos. A irmã White fala de um pai que deixou o filho morrer de malária porque não usou quinino, que era a droga que existia na época. E ela falava, usa, porque vai matar a criança. E a criança morreu. Então, é necessário fazer a suplementação. Então, gestantes veganas sempre suplementar. Vamos ver os sinais e sintomas da falta de B12? E vocês observem se vocês estão tendo esses sinais. Vamos lá. Cansaço, respiração curta, sensação assim de que está meio falta de ar, perda de apetite, perda de peso, dores generalizadas pelo corpo, só que isso quase sempre é associado também à falta de vitamina D, vômito, parestesia, que é dormência nas extremidades, sensação de formigamento, porque ocorre uma desmielinização. O que é isso? O nervo, ele tem uma capinha chamada bainha de mielina. Quando essa capinha ela é interrompida, o impulso nervoso não passa. E a falta de B12 faz perder pedaços de capinha. Olha só. Parecido com, claro, não chega à gravidade de uma esclerose múltipla, mas é o que acontece na doença autoimune de esclerose múltipla. Alterações da pigmentação da pele, boca dolorida, diarreia, cefaleia, que é a dor de cabeça, infertilidade, não consegue engravidar, diminuição de memória, de concentração. Você não lembra das coisas. Gente, isso é incrível. Alteração da marcha. A pessoa passa a andar se arrastando. E isso a gente já viu até em amigos nossos que são veganos. Rigidez muscular e fraqueza, dificuldade de urinar, prisão de ventre, pressão baixa, irritabilidade, depressão, demência, até alucinações, perda da sensação vibratória de algo vibrando, atrofia muscular, até entrar em coma e morrer. É muito sério. Então, vocês vão encarar agora a dosagem da B12 para ver como é que está? Com certeza, né? Pelo menos dosar. E ainda tem mais. Placas de ateroma, por quê? A falta de B12 vai aumentar quem? Homocisteína, defeitos do tubo neural na criança, por isso que é importante a reposição de ácido fólico e vitamina B12. Esteatose hepática. Quem sabe o que é esteatose hepática? Gordura no fígado. Palidez, língua lisa, olhos amarelados. Claro que isso aqui é uma deficiência muito grave, né? Chegar nesse ponto. Reflexos exagerados ou paralisia flácida. Em caso de anemia grave, os pacientes podem ter insuficiência cardíaca com sopro,
fica inchado, aumenta o tamanho do coração. E no bebê, gente? No bebê é sério. Por isso que aquele bebezinho dos nossos irmãos morreu. Por quê? O desenvolvimento da criança quase sempre é normal. A criança que tem baixa de B12 até os 4 primeiros meses de vida. Os sinais da carência de B12 começam a aparecer depois dos 4 meses. Mas aí, gente, adianta repor? Por quê? A lesão que foi feita no cérebro já era, não tem mais jeito. As deficiências se tornam mais evidentes entre 6 e 14 meses. Irritabilidade no bebê, letargia, fica aquele bebê molinho que não responde a nada, falta de apetite, ele não come, fraqueza, suscetibilidade a infecções, param de sorrir, não sustentam a cabecinha, ficam molinhos, hipotônicos, o olhar vago, pigmentação anormal no dorso da mão, anemia, baço e fígado grande, aumento ou atraso no desenvolvimento até acontecer coma e morte, como aconteceu naquele caso que eu contei para vocês. Então é sério, né? A criança pode nascer com perda total de sensibilidade, movimentação das pernas, retenção urinária, alteração da estrutura da coluna vertebral, e tudo isso é o quê? Irreversível já ao nascer. Por quê? Lesão do cérebro. É irreversível. Quais são as anemias que a falta da B12 pode dar? Que tipo de anemia? Anemias decorrentes da falta de B12 é anemia megaloblástica. Como o próprio nome diz, megalo, grande. Deixa a hemácia, o glóbulo vermelho, grande. Esse glóbulo vermelho é grande, mas ele é ineficaz para carrear a hemoglobina, carrear o oxigênio. Então, a hemácia fica com esse tamanho. E tem uma anemia chamada perniciosa, que é uma doença autoimune de autoagressão do corpo às células do estômago, e esse estômago não produz o carreador, que é o fator intrínseco. Nesse caso, gente, não adianta tomar vitamina B12 via oral, porque não vai haver absorção, não produz fator intrínseco. Então, tem que tomar B12 como? Injetável. Então, vamos ver situações que levam à carência de B12. Os veganos, mas lembrar que somente 50% dos veganos têm carência de B12. Por quê? Os outros 50% fazem o quê? Reserva hepática. Só que essa reserva um dia gasta, né? Distúrbios da absorção. Lembrar que nós só absorvemos bem a B12 se tiver o ácido clorídrico funcionando bem no estômago, para separar a B12 do alimento. E é muito comum a hipocloridria, a baixa do ácido clorídrico no estômago de idosos. Por isso que a Sociedade de Nutrologia recomenda que todos os idosos acima de 50 anos façam reposição de B12. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Olha só que interessante. Uma vez, chegou uma paciente no consultório que ela tinha feito cirurgia para redução do estômago, bariátrica. E logo depois da cirurgia, uns meses depois, ela ficou na cadeira de rodas sem andar. Ela ficou 8 meses na cadeira de roda e não andava. E ninguém entendia por quê. Aí eu falei para ela, você está repondo B12 injetável? Não. Mas você tem que repor. Aí quando ela fez a injeção, tchum, levantou da cadeira de roda no dia seguinte. Gente, incrível. Por quê? Lesão neurológica. Então, o nervo não estava funcionando, precisava da B12. E uma coisa simples que o cirurgião não atentou. Nós temos cirurgião aqui e sabe disso, né? Que tem que fazer reposição quando faz essa cirurgia da redução do estômago. Por quê? Vai diminuir quem? O fator intrínseco. Insuficiência pancreática, em caso de alcoolismo, por exemplo. A doença autoimune, como a anemia perniciosa, que eu falei para vocês. Infestação de bactérias no intestino grosso, né? E do grosso no delgado, também pode comprometer. Várias doenças, como doença de Crohn, diverticulose, fístulas. AIDS também diminui a absorção. Quando você retira o ilho terminal, numa cirurgia, por exemplo, numa cirurgia de doença de Crohn, que tem que retirar o ilho terminal. O que você tem que fazer? Fazer reposição injetável, porque não vai adiantar tomar via oral, não tem absorção.
doenças que cursam com má absorção, como doença celíaca, lesão por radiação, uso de pílulas anticoncepcionais. Olha só. Excesso de omeprazol, já ouviram falar? Omeprazol, ranitidina, remédios que são tomados para reduzir a acidez do estômago. Claro, ela precisa do estômago ácido para poder ser absorvida, ser carreada. E a metformina, que é um medicamento usado para diabetes. O uso prolongado pode diminuir B12. Infecção por H. pylori e outras parasitoses. Alta ingestão de amido, gordura e uso de antiácido. Ficar tomando aquelas pastilhinhas de antiácido também vai prejudicar a absorção da B12. A separação do alimento e a absorção lá embaixo. O hipotireoidismo, que é a baixa do hormônio da tireoide, uso de drogas, cafeína e nicotina. Então, o que diz a ciência? Vamos botar um ponto em relação a essa reposição. Crianças, gestantes, mães amamentando e pessoas acima de 50 anos que sejam veganos devem receber suplementos de B12. Isso é o que diz a ciência. Eu vou fazer uma adaptação. Gestantes, todas. Os demais, dosa. Se tiver baixa, faz. Se não tiver, não faz. Quais são os exames laboratoriais para detectar? O hemograma é um exame mais simples, que vai ver se existe a anemia megaloblástica, que é a da hemácia grande. O principal é dosar a vitamina B12. O laboratório coloca que você deve estar entre 200 e 800. Mas olha só, gente, para ter saúde tem que estar acima de 350. E para o cérebro funcionar perfeitamente, tem que estar acima de 500. Vocês já dosaram a de vocês? Estava quanto? Então, 350, né, que pelo menos 350 já está bom. Cuidado. Não tenha também valores muito acima de 800, permanentemente 1.000, 1.500, porque tem também trabalhos mostrando que o excesso dela pode dar câncer. Então, tudo na vida, né, que Deus nos ensina é o quê? Temperança, equilíbrio, é o tema de todo esse congresso, né? Dosagem, esse daqui é o principal também. Dosar a homocisteína e o ácido metilmalônico. Mas como são os mais sensíveis, mas como são exames caros, nem sempre o plano de saúde cobre. Então, pelo menos a dosagem da B12. E a dosagem do ácido fólico. Lembre-se que manutenção é uma coisa, tratamento da deficiência é outra coisa. Então, ter um nível correto ou tratar uma deficiência. Como fazer, então, a suplementação? Oral, injetável, o que vocês acham? Precisamos, ou sublingual, precisamos absorver 1 microgramas. Mas por causa dos problemas da absorção, como a gente já viu, a quantidade que a gente tem que ter é de 2,4 ingerida. Mas eu não posso ingerir uma dose semanal de 16,8, que é 2,4 vezes 7. Porque é aquilo que eu falei para vocês, biologia não é igual a matemática. Você vai saturar o receptor e vai dar uma quantidade a mais. Né? É o povo invadindo, passando por cima do porteiro. Tem que ser assim. Eu necessito, então, de 2.000 microgramas por semana, pelo menos, para fazer uma boa reposição. Para fazer estoque, gente. Vai repor por pouco tempo. Faz uma reposição oral, por exemplo, de 2 a 3 meses, é o suficiente para você fazer estoque por mais de 1 ano. Você vai dosando e vendo como vai ficar. Isso em vegano, tá? Quem é vegetariano, 100%. Se não há problemas de absorção, fazer sempre primeiro a via oral. Eu vou explicar por quê para vocês. Antigamente existia vitamina B12 injetável pura. Né? Você que é farmacêutica sabe disso. Agora não tem mais, saiu do mercado. Só tem a B12 associada com a B1 e associada com a B6. Então, não é isento de risco de fazer choque anafilático por causa da B1, embora seja feita a injeção intramuscular e não intravenoso. Mas, mesmo assim, tenta fazer a suplementação com oral.
Agora, tem casos em que o paciente está extremamente debilitado, com alteração de marcha, alterações neurológicas, com 80 de B12, aí faz o injetável, 1 por semana de 5.000, 3 doses. O adulto, no mínimo, 10.000 microgramas por dia, podendo chegar a uma média de 250 microgramas por dia, dependendo dos sintomas. Segundo a doutora Agatha Trash, vocês já ouviram falar, que é uma médica adventista americana, ela recomenda 100 microgramas seria o suficiente por dia. Nós optamos por fazer 2.000 microgramas por semana, que é mais prático. Porque você dá 2 comprimidos de 1.000 por semana e está fazendo o suficiente. Ou até 5.000 por semana também está de bom tamanho. Claro, vai depender dos sintomas. Agora, em caso de lesões neurológicas, baixa de memória, alteração de marcha, formigamento, aí deve fazer até 5.000 por dia. Aí aumenta a quantidade. A falta de absorção, como eu falei, quem tirou o estômago, quem tirou o ilho terminal, o alcoólatra, todos esses fazer o quê? Injetável, não tem porquê, fazer oral. Se o vegano optar por não suplementar, deve fazer o quê? Exames periódicos, pelo menos. Você tem a opção de não fazer. Pode estar andando assim, se arrastando, mas se não quiser fazer a reposição, tudo bem. Mas, pelo menos, faça a dosagem. E da homocisteína, porque você pode ficar bem sem o remédio, meio cambaleando, e morrer do coração, se a homocisteína estiver alta. O Conselho sobre Regime Alimentar fala assim, na página 269. Os membros de toda a igreja devem cultivar o tato e a criatividade que Deus lhes der. O Senhor tem aptidão e entendimento para dar a todos quantos usarem sua capacidade em esforçarem-se para aprender a combinar os produtos da terra de modo a fazerem comidas saudáveis, simples e facilmente preparadas, as quais tomarão o lugar do alimento cárneo, de maneira que o povo não tenha desculpas para comer carne. Então, ninguém vai falar assim, eu vou comer carne para ter B12. Não é? Então, Deus, na realidade, nos mostrou todo o caminho correto para não ter a baixa. Gente, então vamos voltar aqui ao equilíbrio. Deus nos fez para suplementar B12? Não. Como eu disse, com o pecado, as necessidades de B12 aumentaram. Só que qual é o ideal de Deus? Morar no campo, viver exclusivamente da terra, cultivar os vegetais sem agrotóxicos e pesticidas e trabalhar ao sol. Esse é o segredo de Deus. Por quê? Com isso, como que ficarão as necessidades de B12? Menores. E o nível sanguíneo provavelmente não vai estar tão baixo quanto estaria se você estivesse morando numa cidade grande. Então, se nós obedecermos a Deus e voltarmos para as suas orientações, com certeza nós vamos ter uma vida muito mais feliz, muito mais saudável. Porque o objetivo de Deus ao nos ensinar é não curar as doenças, mas sim evitar que elas apareçam. E uma vez que elas já existam, que elas possam ser corrigidas e sanadas. Então, que nós possamos, então, viver esse ideal de Deus. Vocês conhecem isso aqui, né? Aham. Tá vendo, Tati? Lá no campo, né? Então, esse seria a orientação. Então, vamos resumir. Fazer ou não fazer complementação de B12? Sim, quando? Quando necessário. Se os níveis de sangue estiverem baixos, os níveis sanguíneos, ou se os sintomas estiverem bem aparentes. O nível tem que estar acima de 350 para ter saúde. Então, depois vocês podem passar lá no Evisa, que eu vou dar pedido para todo mundo. De B12 e de D. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, pelas orientações que o Senhor tem nos dado, pela reforma de saúde que o Senhor tão bondosamente deixou de legado para o seu povo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos oriente
a viver em harmonia com a tua santa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a sermos temperantes. Nós, como povo do Senhor, temos que ter esse equilíbrio para mostrar ao mundo, Senhor. Abençoe cada um de nós. Continue abençoando esse congresso, para que as mensagens aqui passadas possam ser absorvidas e aplicadas em nossas vidas. E que possamos também passar àquelas pessoas que não conhecem essas mensagens. Ajuda-nos, Senhor, a sermos arautos da Tua santa verdade, para que o Senhor possa logo voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Te agradecemos por tudo e te pedimos essas bênçãos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.